Bem, boa noite, família. Obrigado por se juntarem a nós hoje. Vamos orar esta noite. Temos muito pelo que orar. Hum, Hoje, o dia todo, senti uma urgência pelo que vejo no espírito, pelo que vimos ontem à noite. Se alguém esteve conosco ontem, e eu sei que estamos fazendo muitos vídeos seguidos, e muitos de vocês não têm tempo de orar em todos, pois toma muito do seu dia, com família e tudo mais. Então farei um resumo do que oramos e do que o Senhor nos mostrou. Eu creio no Espírito. Hum. Sabe, em tudo isso damos toda a glória a Deus. O Brandon não é capaz de fazer nada disso sozinho. Tudo o que creio que o Senhor me mostra se provará exato no futuro, no que verão nas notícias. Mas não oramos as notícias. Nós oramos antecipadamente. Somos sentinelas. Vemos com antecedência. E pelo que vemos está acontecendo. Parece que sim, para aqueles que são da minha equipe de oração. Quero chamar todos vocês de minha equipe de elite. E assim temos os melhores guerreiros de oração. O Senhor disse: reuni os melhores guerreiros desta geração na sua equipe de oração. E todos vocês orarão e mudarão as coisas pela oração. E creio de todo o coração que essa palavra está se cumprindo. Há um núcleo muito forte de vocês, 100 mil, 125 mil, que vigiam e oram. E isso só através desta plataforma aqui. Temos sólidos 125 mil, 120 pessoas que vêm quase todo vídeo orar conosco. Somos gratos por cada um de vocês que aparece. Eu sempre digo que temos o quê? Um grande grupo de intercessores. Sou muito grato por cada um de vocês. Vamos repassar o que o Senhor nos mostrou no último vídeo. E então, ok, me ajudem a lembrar de tudo, pois ele nos mostrou muito. E ele está com as minhas coisas. Primeiro, eu vi algo. Tudo isso é sobre Cuba agora. O que eu vi sobre Cuba foi que eu vi. Era uma casa, um belo lar que parecia ser todo branco, com aqueles telhados feitos de telhas de barro. Não eram telhas modernas como as de asfalto. Pareciam realmente algum tipo de telha de barro tradicional, dessas que vemos em casas antigas nessa casa. Parecia uma mansão em Cuba. Debaixo desta mansão havia túneis. Encontrei passagens misteriosas que iam em várias direções diferentes sob essa mansão. Ia para um bunker. Havia uma rota de fuga que ia para um bunker que ficava dentro, na encosta de uma montanha. E nesta montanha havia túneis que iam para um lugar onde tinha uma rota de fuga para um barco. Um barco muito bonito. Depois eu vi um helicóptero. Ele subiu e saiu pelo topo da montanha. Havia um lugar para um helicóptero decolar. E tudo o que o Senhor estava me mostrando era sobre o homem de cabelos grisalhos, o líder de Cuba. Dias-Canel. O quê? Dias-Canel. Dias-Canel. O Senhor disse novamente de maneira bem clara que ele iria se livrar do nome Castro. Os Castros. Todos eles. Que haveria uma limpeza de linhagem, basicamente, da ditadura fora daquela terra. E o Senhor me mostrou novamente. Comércio com Cuba. Vindo com os Estados Unidos da América. E eu não quero chamá-los de um estado, mas será mais como um estado, onde Cuba e a América serão de fato amigas com uma nova liderança que surgirá. Com Rubio. Eu vi Rubio estabelecendo uma grande Cuba nos dias que estão à frente, que certamente trará prosperidade e também estabilidade econômica com indústria turística. Eu vi resorts abrindo na água. Eu vi grandes redes de hotéis da América indo para Cuba, trazendo hotéis e resorts para viagens de feriado, para férias. Eu vi a indústria de charutos, na qual eu não acredito em fumar, mas foi isso que eu vi. Eu vi charutos de anilha dourada.
sendo comercializados pelo mundo para a América. E era um grande negócio. E era do outro lado da ilha. Eu vi algum tipo de fábrica, algum tipo de algo acontecendo, não no lado mais próximo, voltado para a América, mas do outro lado, que estaria voltado para a Jamaica e tal. E eu vi uma fábrica sendo como um grande negócio. Eu vi todos esses resorts chegando, mas então eu vi carros fabricados nos Estados Unidos, Ford novamente, GMC, Chevrolet, indo para Cuba. Eu não sei se há uma fábrica lá. Eu não sei se eles têm uma fábrica lá. Não sei se eles vão apenas tentar comprar os nossos automóveis. Não sei. Eu vi as nossas picapes F-150, picapes Ford e GMC, todas indo para Cuba nos próximos dias. E as pessoas estavam dirigindo por aí picapes usadas e novas. Agora, eu vi crescimento econômico, né, uma estabilidade voltando para Cuba novamente. Mas o Senhor disse: vocês devem orar pelo que está prestes a acontecer num futuro próximo. Agora não vou dar prazos porque o Senhor me disse. Escutem, isso é para muito em breve. Então eu vi todas essas coisas vindo. Especificamente na escuridão, principalmente. Devemos orar pela escuridão. Devemos orar esta noite por uma barreira de proteção ao redor das pessoas. É tudo o que direi. Provavelmente. Então a visão mudou para o Irã. E se todos se lembram, isso foi muito sério. Foi aqui que a coisa ficou muito pesada. E eu não sabia muito bem o que fazer com isso. Havia coisas que eu estava ouvindo porque fui pego de surpresa. E eu podia realmente ouvir a conversa que estava acontecendo. Com o homem que nomearam para o comitê do Ayatollah hoje, o homem que tomou o seu lugar, o líder do Irã. Eu o ouvi no subsolo conversando com um homem, com uma barba branca e um turbante branco na cabeça. Ele tinha um chapéu preto, turbante preto e uma barba mais escura. Ele estava perguntando a este ancião. Eu não sei quem era esse homem. Eu acredito que era o pai dele. Ele era um ancião. Eu vi esse homem falando com ele e ele perguntava: é hora de prosseguir com a fase 2? Eu vi enormes criaturas, mísseis e coisas enormes no subsolo, em instalações militares de armas de destruição em massa. Armas biológicas que foram dadas a eles. E estou lhes dizendo o que eu vi. Acredito que vieram de Saddam, do Iraque. Durante a primeira vez, quando fomos atrás deles pelas armas de destruição em massa em 2000, havia coisas lá embaixo que eles realmente tinham, até mesmo. Eram coisas que fariam a sua pele, através de guerra química, derreter do seu corpo com furúnculos enormes que a derreteriam do seu rosto. E eu vi que eles convulsionavam a ponto de quebrar as costas. Eu vi as pessoas no chão tendo tantas convulsões quando esse negócio era usado, que a coluna delas se partia. Agora, eu não entendo isso. Eu sei que não. Só estou contando o que vi na visão. Eu vi que foi usado lá na área de Damasco. Em toda aquela região de Israel. Vi que foi usado no povo israelense e foi um ataque pior que o de 7 de outubro de 4 anos atrás. Esse era um plano de ataque. Eles disseram, é a hora. Ele disse, e as profecias, já chegamos lá? Ele estava perguntando a esse homem. Eu o ouvia em inglês. Ele não falava em inglês, mas eu conseguia entender o que ele dizia. E o Senhor me permitiu ouvi-lo falar. E ele disse, as profecias batem? É mesmo a hora do mar de vir? E eles estavam discutindo o Alcorão. Eles discutiam palavras proféticas muçulmanas que buscavam pelo sinal do seu Salvador, o Mahdi deles. E eles têm que fazer certas coisas.
Eu os ouvi discutindo para trazer à tona este falso Deus que acreditamos ser o anticristo. Lembrem-se que eu disse: quando o Mahdi vier, será as cestas que obrigarão a adorar durante a tribulação, com roupas brancas e tapetes. Todos serão obrigados, no mundo inteiro, a olhar para o homem na tela. Ele será o anticristo. Eu estou dizendo, eu vi. Em 2014, em 6 de julho, fui tirado do meu corpo e o Senhor me levou à tribulação. Se você acredita nisso, tudo bem. Eu não ligo. Estou dizendo o que está por vir. Eles estavam em tapetes às cestas e todos eram obrigados a adorar esta imagem deste homem em uma tela nas principais cidades. É no Vaticano. Estará em todos os lugares. Todos irão ao Vaticano e adorarão o anticristo lá um dia. Eu vi. Será na França. Será na América, em Washington. Estará em todos os lugares. Haverá telas e todos serão obrigados a adorar o Mahdi. Se você não fizer, eles cortam sua cabeça. Digo a vocês que enquanto eu ouvia esse homem falar, lá dentro de um bunker subterrâneo, eu vi claramente mísseis, alguns armamentos e outras coisas ao redor dele. Ele estava falando sobre algum tipo de arma que eles tinham e que acreditavam que ninguém mais tinha. Você pode mostrar isso a eles. Eles estavam falando sobre uma arma que eles têm e que ninguém sabe que eles têm. Era uma coisa. Eles tinham uma coisa. E eu acredito que isso era algo nuclear. Isso foi algo que eles desenvolveram ou que receberam de outra pessoa. Mas estava em uma carga útil, em um foguete. E eu o vi tocando o foguete. Ele estava falando sobre essa coisa enorme. Ele estava falando com o homem da barba branca. Eles estavam debaixo da terra e discutiam, prof. Ah, não. Eu continuo dizendo profecia bíblica porque é o que fazemos. Profecia do Alcorão. Profecia de um falso Deus. E eles estavam falando sobre isso e dizendo: é hora de apertar o botão? É a hora? Você acredita que estamos no tempo para o Mahdi vir? E eles estavam prestes a tomar a decisão de tentar eliminar Israel com guerra biológica. Eram produtos químicos. E eu vi isso. E eu estava orando contra isso ontem à noite. Era contra isso que todos estávamos orando. Este era um plano importante. E eles disseram: temos que ativar as células na América. É a hora. E eles estavam discutindo no subsolo, esses dois homens. O homem que foi declarado o chefe do Irã hoje. Eu o ouvi dizer: devemos nos comunicar com os terroristas, essas as células na América e ativá-las. É a hora? E ele estava falando com o homem da barba branca. Eu ouvi isso. Foi muito detalhado. Não estou contando tudo o que foi dito. Vocês precisam saber que estamos em um tempo como nunca vimos antes, disse o Senhor. E é por isso que a igreja tem que se levantar e orar como nunca oramos antes. Porque entendemos que Jesus Cristo está vindo. E que o nosso Jesus, o nosso Salvador, está vindo para a noiva. Mas o Senhor disse: eu voltarei para uma colheita. Eu tenho muita paciência. Onde está a Escritura? Eu tenho muita paciência pela colheita, pelo fruto. Então, quando vemos todas essas coisas vindo, e o Senhor disse em 23 de setembro do ano passado, estamos em um ponto sem volta. Quando a ONU votou contra Israel e tudo o que aconteceu, o Senhor falou conosco e disse: vocês verão uma aceleração como dores de parto. Como dores de parto em uma mulher, assim será. As dores de parto vêm uma após a outra, sem parar. Mas ele disse, não só, ontem à noite ele disse,
Não só verão as guerras e os rumores de guerras e as coisas se manifestando, mas começarão a haver grandes eventos na crosta terrestre. E eu vi explosões solares do nosso Sol atingindo a nossa Terra. O Sol vai se tornar muito ativo, mas vai agir de forma estranha. Tem alguma coisa que está interferindo no nosso Sol. E quando vi essas coisas acontecendo, vi vulcões entrando em erupção. Eu vi grandes terremotos chegando. E o Senhor disse: as coisas estão prestes a escalar para outro nível. Isso diz respeito às colheitas e à escassez de alimentos. Isso diz respeito a coisas com a nossa água. Vocês precisam me ouvir. Estou tentando assustar vocês? Não. Isso é algo sobre o qual precisamos orar. Não quero assustar vocês. Parece que ouço. Estamos preparando vocês. Quero dizer, estamos no fim dos últimos dias. Se vocês veem os sinais dos tempos ao redor, têm os olhos abertos e não estão com a cabeça na areia, como o avestruz, vocês veem onde estamos, senhoras e senhores. Jesus Cristo está voltando. Ele está à porta. Você está pronto para ir? Sua lâmpada está cheia de azeite? Como nos dias de Noé, assim será. Olhem ao redor de vocês. Eu estou esperando por essa falsa invasão alienígena, que serão os sinais de que até o presidente Trump está liberando isso, e o Obama está falando sobre isso, e estão contando a todos todas essas coisas sobre esses alienígenas. E eu lhes disse, logo antes de Jesus vir, eles vão falar muito sobre alienígenas. E sabem quantas pessoas costumavam zombar de mim por isso? Ah, Brandon, isso é loucura. Eu disse, estou lhes dizendo. Em 2014 comecei a dizer isso às pessoas. As pessoas na igreja achavam que éramos loucos. Eu disse a todos, ouçam, eles vão começar a falar muito sobre alienígenas, logo antes de Jesus vir. Será o álibi deles para onde a igreja vai durante o arrebatamento. Todo mundo foi levado pelos alienígenas, cara. Só podiam ser os alienígenas. Não existem alienígenas. Estou lhes dizendo, são espíritos demoníacos. Nefilins, o que quer que queiram dizer. Eu estou lhes dizendo, senhoras e senhores, vocês ficarão chocados na TV quando entrevistarem essa coisa. Eu já vi câmeras por toda parte e aquele único entrevistador. E eles falam com esse ser demoníaco. Eu já vi. E eles conversam e o entrevistam. Não é tipo o ET querendo ligar para casa. Não é assim. Tô falando da aparência. É enorme. Tem uns 4 metros de altura. Um ser massivo. É algum tipo de coisa. Eu já vi. Tive visões disso. Quantas vezes já, filho? Muitas. Parece uma criatura de madeira. É o jeito que a pele parece. Ele sai e começa a falar com as pessoas. E então haverá uma nave-mãe que aparecerá sobre o Vaticano. Eu já vi. E sobre as pirâmides no México. E as pessoas vão olhar e ter cartazes dizendo bem-vindos à Terra. Esquisito. Gente do chapéu de alumínio. Bem-vindos à Terra. Não, nada de bem-vindos à Terra. Isso é demoníaco. Mas será um engano para tentar impedir você de acreditar no que está prestes a acontecer. Para tentar explicar o arrebatamento da igreja. Tem muita gente que ficou brava. Eu não acredito no arrebatamento da igreja. Tudo bem, fique aqui. Eu vou dar tchauzinho enquanto subo. Mas eu te digo, não fomos destinados à ira. Não fomos destinados à ira. Deus não é um espancador de esposas. Ele não vai bater na sua noiva. Você diz, bom, Brandon, os discípulos passaram por muito. Sim, eles passaram, mas não era a tribulação. A perseguição já está chegando à igreja no Irã. Mesma coisa. Perseguição. Mas tribulação e perseguição são duas coisas totalmente diferentes. Eu estou tentando te dizer, eu já vi. O Senhor me tirou do meu corpo. E há um grande abalo para despertar.
Dores de parto não são divertidas. Minha esposa pode te dizer. É terrível. Eu assisti. A maioria diz que os melhores dias virão e tudo mais. Você está cheio de conversa. Não há dias melhores vindo aí. Dores de parto. Trazem uma atrás da outra as coisas que são difíceis. Mas o fruto do bebê chegando é lindo. Não vai melhorar. Vai ficar cada vez pior. A igreja vai se levantar e será espinha dorsal com um pé de cabra. Mas isso virá da pressão como uma prensa de azeitonas. Pergunte a uma azeitona como ela se sente, se pudesse, quando o óleo sai dali. Não foi um momento alegre na prensa de azeitonas. O fogo do refinador não é alegre. Vamos de glória em glória em glória. E eu vi a igreja sob grande pressão nisto que está prestes a acontecer. Uma praga está vindo que é pior que a Covid com esteroides. E eu aviso vocês, e eu aviso vocês, e eu aviso vocês do que vi vindo. E então vemos a China mexendo com ratos, e os ratos tiveram 100% de fatalidade. E eu disse, eles estão tentando preparar algo pior que a Covid. A Covid foi um pré-teste. Foi como um teste experimental. E eles estão prestes a tentar liberar isso de novo. Eles querem, essas pessoas são doentes. Mas a próxima não é, eu disse, e já lhes disse 100 vezes. Quantas vezes eu já disse isso? Se você pegar o vírus, você não sobrevive a menos que tenha a glória. Eu vi as pessoas, elas estavam se escondendo. Tinham barricadas em volta da casa. Não venha, fique longe. Temos nossa própria comida. Se chegar perto de nós, você já era. As pessoas agiram como loucas. Você acha que foi ruim na Covid quando as pessoas queriam papel higiênico? As pessoas vão querer comida desta vez. Fábricas foram fechadas. As pessoas tentaram dizer, ei, vamos resistir a isso. Eu disse, e elas tentaram. Mas no momento em que foram pegas, estavam no soro. E as pessoas estavam apenas tentando mantê-las calmas, ou algo assim. Mas elas foram para casa. Mas eu vi um brilho do Espírito Santo nas pessoas. A igreja gloriosa se levantando e impondo as mãos sobre aquelas pessoas. E o poder de Deus as libertou. Mas você tem que saber quem você é. E o Senhor disse, se você não conhece o Salmo 91 e o Salmo 23 e não apenas ler, estou falando de conhecer. O conhecimento da revelação disso não é um ato religioso. Isto é uma aliança. Entenda a aliança. Sempre que você coloca esse anel no dedo e eu digo sim para minha esposa, estarei casado com ela até o dia em que eu morrer. Isto é uma aliança. Isto representa a aliança. Ela tem um anel no dedo dela. Eu estou em aliança com Deus. Como Ele é, assim sou eu neste mundo. E se orarmos e conhecermos os sinais dos tempos, porque Jesus nos disse em Mateus 24 que essas coisas viriam, não teremos medo. Por quê? Porque a Bíblia já nos disse que isso estava vindo. O que devemos fazer? Preparem-se para a colheita. Onde está a Escritura? Sejam pacientes em Tiago 5, 7. Sede, pois, pacientes, irmãos, até a vinda do Senhor. Então sejam pacientes. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e a serôdia. Tiago 5, 7. Então, pelo que estamos esperando agora, o Senhor me disse especificamente, você não está esperando por mim. Eu estou esperando por você. Traga o meu fruto. Traga o fruto da terra. Ele tem muita paciência por isso. Então, pelo que ele está esperando, ei, faça o seu trabalho e eu virei te buscar. Traga a minha colheita. Seja paciente. Portanto, irmãos, até a vinda do Senhor,
Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e a serôdia. Ele está buscando uma colheita, senhoras e senhores. Ele está buscando uma grande colheita. Por isso eu disse: se ouvem vozes proféticas que não fazem apelos ao altar em seus canais, são falsos profetas. Vou lhes dizer agora, se não estão dizendo ao povo que Jesus Cristo está vindo e que precisam nascer de novo, e que é hora de se arrepender, porque Jesus está à porta, não os escutem mais. Nosso tempo acabou. Não se trata de recolher ofertas e voar em jatinhos e ter casarões e fazer tudo o que vocês estão fazendo. Trata-se de dizer às pessoas que Jesus Cristo está vindo e virá antes do que pensam. E você tem que acordar, igreja. Estamos em um tempo que nunca vimos antes. Os alarmes estão soando ao seu redor. Vocês estão acordados, senhoras e senhores? Estou tentando lhes dizer, estamos prestes a ver Cuba libertada. Por quê? Porque Deus diz, estou trazendo uma colheita. Eles têm sido oprimidos e reprimidos e não podem fazer o que precisam fazer. Mas Deus está prestes a libertar o povo da Venezuela de uma forma maior. E na Costa Rica e em todos os diferentes lugares da América do Sul, onde houve uma Colômbia e o México. Ele disse, estou me preparando para remover Cláudia pela corrupção. Ele disse que 1 Coríntios 5,5 se cumprirá plenamente em 2026. Será um ano em que choverá sobre os justos e os injustos. Observem Bill Clinton. Perguntem a ele como isso está acontecendo. Vocês entendem? Ele disse, estou limpando a minha igreja, pois o julgamento começa primeiro na casa do Senhor. E vocês estão vendo. Há certos youtubers que estão expondo essas trevas. E eles estão denunciando as pessoas. E há uma grande corrupção. E eu disse, igrejas na Califórnia. Ministros, eles vão. Eles estarão no púlpito em um momento e serão expostos em pouco tempo. Porque eles têm andado em corrupção. E o Senhor disse, estou expondo-os e vou removê-los porque não estão bem comigo. Falei com eles durante todo o ano de 2025. Eu gritei, é hora de se arrepender. Devem se converter de seus maus caminhos, mas a graça engoliu a igreja. Você acha que pode viver do jeito que quiser. E o Senhor disse, eu cansei disso. Você entende? Somos todos salvos pela graça. Mas chega um ponto em que você deixa o próprio pecado do qual se arrependeu, você voltou a ele e vive nele e diz, tudo bem, estou sob a graça. Eu estive perdido, mas agora fui achado. Eu era cego, mas agora eu vejo. Eu quero ser mais como ele. Estou deixando as coisas que costumava fazer e me apegando a ele. Eu não quero o que o mundo tem, eu quero a ele. Mas há tantos crentes agora que acreditam que existe tanta graça barata que você pode sair e viver do jeito que quiser. Eu até tive amigos na igreja onde eu trabalhava e limpava, e eles me diziam, vamos para a boate de striptease hoje à noite, irmão. Estamos sob a graça. E eu disse, não, vocês não podem ir. Eles vinham e se voluntariavam. Eu não os chamo de amigos. Eles eram voluntários. É um jeito melhor de dizer. Eles me ajudavam quando eu precisava de ajuda na limpeza. Nós vamos sair por aí, está tudo sob a graça. Eu disse, não, vocês não podem fazer isso. Ou você é melhor ser quente ou frio. Se for morno, ele te vomitará da boca dele. E tem tanto disso por aí, bem, sabe, uma vez salvo, sempre salvo. Conversa fiada. Não existe esse negócio de uma vez salvo, sempre salvo. Você pode se afastar como o filho pródigo e deitar no chiqueiro dos porcos e ficar lá pensando, bem, sabe de uma coisa? Quando você cair em si, vai perceber que não está vivendo como deveria. Esse é o Espírito Santo te sondando e te convencendo, não siga por esse caminho. Pois onde o salário do pecado é a morte. Digo tudo isso porque amo vocês. E a maioria não quer ouvir. Mas vou gritar até o dia de partir.
Arrependam-se dos seus pecados e deixem seus maus caminhos. Jesus Cristo está batendo a porta. A porta da arca está prestes a se fechar, senhoras e senhores. Vocês entendem? Bem, eu não acredito nisso, Vernon. Então que Deus tenha misericórdia de você. Preciso que saibam disso. Está tudo ao redor, os sinais dos tempos, e vocês verão. O Senhor disse que isso vai aumentar agora. Enquanto eu dirigia hoje, choque e pavor estarão no noticiário. Ele disse que vocês verão Trump até o que ele fará, a decisão que tomará, vai chocar e apavorar o mundo e vai irritar grandes líderes mundiais. Lembram quando eu disse que vi uma convocação vindo? Vocês se lembram de quando eu disse isso? Mas não convocarão só os homens, convocarão as mulheres. Lembram dessa palavra profética? Eu vi. Porque Putin ataca Varsóvia com uma arma que nunca foi usada antes. Quero que vejam o que ela diz hoje. Quero que vejam o que ela diz hoje. Vocês precisam saber o que está sendo dito. Conseguiu? Sim. Não estou tentando assustar vocês. Estou tentando prepará-los. Mães por aí estão preocupadas que teremos uma convocação, que verão seus filhos e filhas se envolverem nisso. O que você tem a dizer sobre os planos do presidente para tropas terrestres? Como sabemos, tem sido em grande parte uma campanha aérea até agora. Tem sido e continuará sendo. E o presidente Trump sabiamente não descarta nenhuma opção. Sei que muitos políticos gostam de fazer isso rápido. Mas o presidente, como comandante em chefe, quer continuar avaliando o sucesso desta operação militar. Não faz parte do plano atual no momento. Mas o presidente novamente, sabiamente, mantém suas opções em aberto. Mães por aí estão preocupadas que... Pensem o que quiserem. Estou tentando avisar. Então, haverá uma convocação? Eu não sei. Eles terão que fazer. Eu vi a Terceira Guerra Mundial estourando de forma intensa sobre a Europa nos próximos dias. Eu vi o Havaí ser atacado pela China, com outra experiência do tipo Pearl Harbor. Eu vi o Havaí ser completamente... Pessoas fugiam de prédios e todos estavam em chamas. Enquanto caças parecidos com o F-16, jatos de combate chegavam e despejavam coisas em nossas bases militares lá. Eu já vi isso 3 vezes agora. Isso acontecerá após o arrebatamento? Eu não sei. Eu sei que às vezes eu vejo bem lá na frente na tribulação porque o Senhor me permite. Sabe? E eu oro sobre isso e pergunto, será que estou vendo ou estou vendo a tribulação? Mas isso nos diz algo. É o quão perto estamos. Quando começo a ter visões e começo a orar, estou olhando para a tribulação. Isso mostra o quão perto estamos chegando. Na minha opinião, ele costuma me mostrar, às vezes, só uns 2 anos de antecedência. E eu já lhes disse, muitas vezes não consigo ver além de 2028. Eu tive, como hoje cedo, no meio da madrugada, eu estava deitado e estava olhando para 2032. Não vou lhes dizer o que eu vi. E eu sabia o ano porque o Senhor o pôs na minha frente e eu acordei nele. E nesse lugar é quando meus pensamentos não se envolvem, é quando o Espírito está em mim e eu sinto e o Espírito Santo está sobre mim. E eu fico ali e olho e ele me permite olhar para 2032 e eu vejo tudo. E eu olho em volta e fico tipo, o que está acontecendo? Eu estou apenas acordando. E o Senhor disse, bom dia. Bom dia, filho. O tempo é precioso. Não desperdice o dia que você tem. Não menospreze a sua família. Não menospreze os seus filhos. Não menospreze as coisas. Saiba que o tempo que conhecemos agora, o exato tempo que temos agora é precioso. E estamos prestes a ir para casa. Teremos outro. Vai ser lindo do outro lado. Nós vamos ter um céu, mas não será como a terra assim. Você entende? As coisas são diferentes. Este é o tempo de não há refino. Como eu digo,
Para ir de glória em glória, eu quero chegar ao ponto onde as mesmas coisas pelas quais você passa nesta vida, é como você é promovido na outra vida no céu. Então, como você desenvolve sua salvação com temor e tremor e passa por esse processo do fogo do refinador, e o fogo do refinador para ir para a glória maior. Onde está essa escritura? Refinar para ir para a glória maior. Quando você passa por esse refino para ir para a glória maior, a maioria das pessoas não percebe que é para os 1000 anos. E como você agiu durante esta era, este tempo de o que quer que você tenha, 80 anos, 100 anos, o que o Senhor lhe abençoar, esse é o tipo de fruto. O que você fará por ele nos 1000 anos? O que você fez em segredo, ele o recompensará abertamente. Então seja um zelador. Limpe os banheiros da sua igreja. Seja voluntário e não peça elogios por isso. Faça o que for preciso para fazer as coisas sem ser louvado na terra. Porque a recompensa no céu é grande. O que você semeia em particular e em segredo, financeiramente, sem precisar que alguém diga: "Ei, cara, bom trabalho, toca aqui, você ajudou a fazer isso." Ei, escute, eu apenas doei. Não preciso do seu elogio. Eu recebi dele. Quando eu chegar do outro lado, estarei procurando pelo fruto. Eu quero caminhar com ele. Eu quero estar sentado bem ao lado dele. Tipo, nos degraus debaixo dos seus pés. Ei, vamos ouvir algo, cara. Me conte algo legal. Vamos apenas estar, mesmo que eu estivesse, sabe, 100 pessoas atrás, só para estar por perto, sabe? Vamos apenas passar um tempo juntos. Eu lavarei os pés dele. Eu farei o que for preciso. Eu trarei algo para você beber. Ei, você precisa de algo para comer? Eu vou buscar para você. Ser um guarda-costas. Você sabe do que eu estou falando? Eu só quero estar perto dele. O que for preciso para ser amigo dele. É real para mim. Jesus é real para mim. Eu tenho visitações que mudaram minha vida, mudaram a vida da minha família, enquanto sentimos a presença do Senhor encher nossa casa. Mas todo o propósito de fazer este canal é orar para avisar vocês sobre o que está por vir, o que eu acredito que o Senhor está me mostrando. Sabe, eu posso me enganar. Sou apenas humano. Eu não, como eu disse, pessoas que dizem: "Você é um profeta? Você é isso? Você é aquilo?" Eu não sei. O Senhor nunca fez um ancião me chamar de nada. Eu não sei. Você apenas se rotula. Eu sou o profeta fulano de tal. Sabe, eu tenho, vamos divulgar e ter cartões de visita, distribuir. Eu sou o profeta fulano de tal. Eu não sei. Pastor fulano de tal. Eu não gosto dessa instabilidade carismática. Eu só quero estar com ele. Mas ele me disse: "Venha para o YouTube e vá para essas plataformas e diga ao meu povo: eu estou voltando." E eu tenho feito isso. Ele disse: "Eu te mostrarei coisas. Ore com o meu povo. Avise-os. Faça apelos no altar." Ele me alertou sobre os apelos no altar hoje. E ele estava muito desgostoso com os ministros que não estão fazendo apelos no altar. Estou falando sério, desgostoso. E ele foi muito firme. Ele disse: "Quero que diga a eles que são falsos. Qualquer um que não fizer um apelo e der ao meu povo a chance aos não salvos de nascerem de novo ao assistirem, é um falso profeta." Ele disse: "Se você realmente me ouve, conhecerá meu coração, e meu coração é a colheita." Ele estava falando sobre isso comigo hoje. Ele disse: "Os ministros devem dar uma oportunidade para que as pessoas venham a mim. Nada mais importa
A eternidade é a única coisa que importa. Onde você passará a eternidade? Há um céu a ganhar e um inferno a evitar. E essa é a principal coisa que quero lhes dizer hoje. Todas as outras coisas que vamos ver e testemunhar, o que o Senhor vai nos dizer, creio que dirá. Se Ele fizer, a plataforma é dele. Mas Ele me mandou dizer a vocês, hoje é uma noite de salvação. Se você está assistindo hoje e nunca aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal, sabendo que o dia se aproxima, ou se você está desviado, você não está onde deveria estar. Você retrocedeu, como eu mencionei antes. Está vivendo no mundo, fazendo o que não deveria fazer, saindo com qualquer um, agindo feito louco. Não deveria estar fazendo essas coisas. Eu sei que é errado, mas minha carne é fraca, Brandon. Minha carne é fraca. É hora de voltar para casa hoje. Jesus nunca te deixou. A Bíblia diz que ele nunca nos deixou e nunca nos abandonará. Eis que até o fim dos tempos ele estará sempre conosco. Nós é que nos afastamos dele. Mas hoje quero te perguntar, antes de começarmos nossa oração, você conhece meu amigo? E talvez você diga, bom, Brandon, eu já ouvi muito sobre ele. Mas será que ele te conhece? Será que ele dirá, apartai-vos de mim, nunca vos conheci? Mas você dirá, Senhor, impus as mãos nos enfermos em teu nome, expulsei demônios, ressuscitei mortos. Eu fiz todas essas coisas. Mas ele disse, apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Ele te conhece? Mas o primeiro passo para isso é confessar seus pecados, se converter e ter um relacionamento com ele. Sempre pensei nessa escritura quando ele disse, apartai-vos de mim. Eles virão naquele dia. Você tem essa escritura? Você tem aquela? Sim, estou procurando, tentando achar. Sim. Não se preocupe com isso. Apartai-vos de mim. Nunca vos conheci, dirão eles naquele dia. Muitas vezes pensei nisso. Essas são pessoas que andaram com certa autoridade. São pessoas que, para ressuscitar mortos, peguem algo. Mateus 7, 21 ao versículo 23. É aí que está, filho. Sim, eu não consigo ver. Eu sei, deixa eu ver. Estou tentando achar. Está na NVI. Tanto faz. Não importa. Pode ser qualquer uma. Tá bom. Certo? Então, Mateus 7, 21 ao 23. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome expulsamos demônios, e em teu nome realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, eu nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Isso está me assustando agora. Então eu me avalio, é só o que eu digo. Vejam como vocês estão. Pensem bem nisso aí. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, por favor. É enfatizado. Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome e expulsamos demônios? Eu quero ser um crente que está 100%. Quero ser um crente que se entregou totalmente a Ele. Para que eu diga às pessoas que não sou mais responsável pelo sangue de vocês em minhas mãos, pois estou avisando esta noite. Vocês precisam nascer de novo. Vocês precisam nascer de novo. Então quero lhes fazer uma pergunta, só uma perguntinha simples. Vocês o conhecem? Mas o mais importante, acreditam que ele conhece vocês? Como vocês sabem? Minhas ovelhas, aquelas que ele reivindica, minhas ovelhas conhecerão minha voz e a voz de um estranho não seguirão. Vocês são dele? Vocês o estão ouvindo. Um indício claro, de fato, de que vocês pertencem a ele e que ele realmente os conhece é ouvir a voz dele. Minhas ovelhas ouvem a minha voz, e a voz de um estranho elas não seguirão, pois reconhecem quem é o verdadeiro pastor.
Como vocês o ouvem? Lendo a Bíblia todo dia, orando, tendo um relacionamento íntimo com Ele? Vocês desenvolvem isso num processo diário. Não é um micro-ondas, é um cozimento lento. Mas quero perguntar esta noite, vocês estão 100%? Vocês não estão aqui por acaso? Muitos de vocês estão aqui pensando, Brandon, você está me assustando com tudo isso. Não estou tentando assustar vocês, estou tentando acordar vocês. Seu tempo está acabando, mas quero que seja sincero com Deus hoje. E eu já disse isso 1000 vezes. Quando você é sincero com Deus, ele se torna real para você. Então quero que faça esta oração simples comigo. Nesta plataforma, o que importa são as almas. Com esta oportunidade que lhe foi dada, você aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal? Se falo com você, sente esse aperto no coração agora? Quero que escreva nos comentários. Hoje é a minha noite, quero dar meu coração a Jesus, quero me entregar por inteiro. Hoje é a minha noite, Brandon. Você pode orar por mim? Cansei de viver da maneira que tenho vivido. Cansei de sair com qualquer um. Cansei de ir para as baladas. Cansei de usar drogas. Cansei de estar sempre bêbado, bebendo e festejando. Cansei de olhar pornografia. Cansei de trair minha esposa ou meu marido. Eu não quero mais viver desse jeito. Quero me arrepender e deixar meus maus caminhos. Espírito Santo, me ajude! Hoje é a noite da minha virada. Se falo com você e ouve no Espírito, se está sentindo isso, sentindo esse chamado, ele está batendo a porta do seu coração, você vai deixá-lo entrar? Quero fazer uma oração simples por você, mas você deve ser sincero consigo e com Deus. Então, eu só quero que faça esta oração simples agora. Diga, Jesus, eu creio que tu és o Filho de Deus. Creio que morreste por mim e ressuscitaste ao terceiro dia. Jesus, sou um pecador e preciso de um Salvador. Peço que me perdoe pelos meus pecados. Peço que me lave e me faça novo. Jesus, a partir de hoje, dou as costas ao pecado. Dou as costas para o mundo. Dou as costas para o diabo. E deste dia em diante, Senhor, eu me entrego a Ti. Jesus, eu Te servirei com tudo o que tenho. Confesso meus pecados diante de Ti. E reconheço que preciso de um Salvador. E reconheço que Tu és o Filho de Deus e que ressuscitaste ao terceiro dia. Peço que escrevas o meu nome no livro da vida do Cordeiro. Hoje é a minha noite, Senhor, para um novo começo. Hoje é a minha noite, Senhor. Estou contigo. Se eu morrer hoje, Senhor, passarei a eternidade contigo. Obrigado, Senhor, por me teres perdoado. E obrigado, Senhor, por me dares a chance de um novo começo. Eu te amo, Jesus, e eu sou teu. E tu és meu. Sou teu amado. Obrigado, Senhor, porque hoje é o meu novo dia, um novo capítulo. Amém e amém. Se você fez essa oração, creio que nasceu de novo. É com a boca que se confessa e com o coração. Mas você tem que dizer do seu coração. E você tem que dizer com a sua boca. E eu creio de todo o meu coração. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. É o que a Bíblia diz em Romanos 10, 10 a 17. Pois a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Então, eu creio que agora você acabou de fazer isso. Se você fez isso, bem-vindo à família. Bem-vindo à família. Estamos muito gratos por você estar aqui. Agora, o que você faz? Eu iria a uma igreja que crê na Bíblia. Vá a uma igreja que crê na Bíblia. Diga aí a eles, acabei de nascer de novo vendo um careca no YouTube. E eu te digo, eu preciso ser batizado nas águas. Ajude-me. Ajude-me. E eu te digo, esse pastor, se for um bom pastor, estará pronto. Eles vão te batizar. Conecte-se com a igreja.
Observe-os. Vá às quartas, aos domingos, onde houver estudo bíblico para aprender. Talvez tenha que deixar seus velhos amigos por um tempo. Diga a eles, convide-os, diga: Ei, venha comigo. Eu acabei de nascer de novo. Não vou voltar ao que fazia antes, mas te convido a vir comigo. Tomei uma decisão que mudou minha vida para sempre. Venha, siga-me. Vamos à igreja juntos. Eles dizem: Bem, não queremos religião. Tudo bem. Você precisa de novos amigos. E por fim, ao verem que sua vida não é mais um caos, eles te seguirão. Eles vão dizer: O que há de diferente em você? Eu me lembro de você. Lembro como você estava mal, pois a palavra de Deus vai te mudar por dentro. Quanto mais guardar essa palavra no coração e fizer dela um pilar, ela te mudará. Leia Salmos, Provérbios, Efésios, coloque tudo isso dentro de você. A palavra de Deus transformará você de dentro para fora. Agora, se você voltar e pecar esta noite, o que acontece se você cair? Sabe, as crianças, quando são bebês e estão aprendendo a andar, caem toda hora. E isso é esperado. Isso acontece. Sabe, você diz: Ah, sim, o garotinho acabou de cair de novo. Tudo bem, ele está aprendendo a andar. Então você ralou o joelho, você errou. Você não foge de Deus quando peca. Você corre para Deus. E lembre-se, de agora em diante, seu pecado não é da conta do diabo. No momento em que você errar, corra para Deus. Deus, eu preciso de ti. Eu preciso de ajuda. Perdoe-me. Ele é o socorro bem presente no momento da necessidade. Ele está sempre lá. Ele não quer te abater e te fazer sentir mal, mas quer que perceba a decisão que tomou. Você apenas vem e faz uma aliança com ele. Você entende? É como ter um casamento. Você apenas: Ei, eu te confesso, eu te confesso. Como eu disse, eu disse à minha esposa que seria fiel a ela na doença, na saúde, até que a morte nos separe em tudo. Na riqueza ou na pobreza, o que mais nós dissemos? É uma aliança. Jesus, eu te peço para entrar no meu coração. É uma aliança. Então agora você está cheio do Espírito Santo. E no momento em que você errar, você corre para Deus. Deus, eu preciso de ajuda. Então estamos animados por você estar aqui. Peço que se inscreva e ative o sino para todos os novatos que chegam hoje à noite. Participe do nosso canal no YouTube e do grupo de oração. Estamos animados por você estar aqui. Bem-vindo à família. Agora, leia sua Bíblia. Mais 118 pessoas entregaram o coração a Jesus Cristo hoje à noite, meu filho acabou de me dizer. Bem-vindos à família, todos os 118 de vocês. Jesus ama vocês e estamos muito felizes por estarem aqui. Todos os 100. Eu amo isso. Tudo começa com você. Isso pode mudar sua vida para sempre. Você pode ser o próximo Billy Graham. E quando você menos esperar, estará salvando pessoas em todo o mundo. Nós alcançamos muitas pessoas para Jesus neste canal. Somos muito gratos por cada um de vocês. Então, bem-vindos à família hoje à noite.